Bom dia, alunos! Bom, hoje nós daremos início ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, tá? Que é o conteúdo de lutas. Esse conteúdo, ele está previsto na LDB, que são as Leis de Diretrizes e Bases da Educação, e na BNCC. Com qual objetivo nós vamos estudar, aprender esse conteúdo? Bom, esses são os objetivos expostos na BNCC, tá? Então, nós trataremos esse conteúdo de forma a experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Iremos planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas, tá? E vamos discutir as transformações históricas, o processo de esportivização e a mediatização de uma ou mais lutas, valorizando e respeitando as culturas de origem. Então, para quem me conhece, como toda aula, nós vamos falar, discutir sobre a história, a origem, o surgimento, como se formou algumas lutas específicas, tá? E depois nós vamos partir para as nossas atividades práticas, de forma que nós possamos experimentar algumas dessas lutas e conhecer estratégias básicas de cada uma, certo? Bom, iniciando de fato o nosso conteúdo de lutas, nós precisamos saber o conceito de luta. Só que esse conceito de luta, ele não se apresenta nos livros apenas como um único, tá? Antigamente, a terminologia artes marciais referia-se às lutas de origem militar. Entretanto, com o sistema de combate somado ao conjunto de regras, regulamentos e preceitos filosóficos. Então, antigamente, as artes marciais eram consideradas as lutas, mas para serem compreendidas como artes marciais, era preciso ter um regulamento, regras, preceitos filosóficos, tá? Outro conceito das lutas que recebeu com o passar do tempo é que é um jogo de oposição entre duas ou mais pessoas. Deve usar meios de ataque e defesa para derrotar o oponente. Precisa necessariamente do oponente e tudo acontece simultaneamente, ou seja, tudo acontece junto. Esse é um outro conceito de luta, certo? O terceiro conceito que eu apresento aí para vocês é a luta como substantivo, do latim lucta. Significa combate com ou sem armas, entre pessoas ou grupos, uma disputa, certo? E a quarta é uma expressão de artes marciais, é uma composição do latim arte e martiale, referente à guerra, ao bélico. Então, como vocês puderam perceber, eu trouxe 4 conceitos diferentes de lutas para a gente conseguir compreender um pouquinho da história dessas lutas e por que elas apresentam esses conceitos, tá? De maneira geral, global, nós podemos dizer que as lutas é uma prática de oposição, geralmente entre duas pessoas, tá certo? Na qual realiza-se uma ação, um toque, um agarre, com o objetivo de dominar a outra pessoa dentro de uma regra específica. Por que dentro de uma regra específica? Porque se for o boxe, temos a regra do boxe. Se for o judô, temos a regra do judô. Se for o karatê, temos a regra do karatê. Então, a maneira de você dominar o oponente, ela vai se modificar de acordo com a luta específica que se esteja praticando, certo? E assim, existem
vários tipos de lutas, e assim como as danças, as atividades rítmicas, os esportes, os jogos, brincadeiras, as atividades de circo, entre outras, as lutas, elas também são manifestações inseridas pela população dentro de uma esfera cultural. Então, o implementar das lutas na sociedade, ela altera a maneira como os cidadãos interagem entre si, mudando o jeito com que pensamos e com que agimos. Pode ser que algumas pessoas, ou mesmo vocês, pensam que ao praticar uma luta, ou mesmo ao falar sobre uma luta, se esteja incitando, incentivando a violência. Pelo contrário, de acordo com a filosofia que essa luta aborda, a maneira que você estuda, aprende, experimenta a luta, você consegue ter domínio corporal, respeito ao seu mestre, às tradições e à própria luta, respeito ao oponente. Então, ao contrário do que se pensa, a luta ela transmite muita disciplina, muita seriedade, muito comprometimento com o seu oponente. A luta é diferente de brigar, certo? Então, como está aí no slide de vocês, as lutas e as artes marciais, elas apresentam origens diversas, tanto quanto ao local de surgimento, quanto aos objetivos de criação e surgimento das mesmas. Dentre os objetivos de criação, o mais comum de ouvirmos são os motivos militares, como é o caso do Kung Fu. Porém, também existem os motivos de sobrevivência, que deram início às primeiras artes marciais e tipos de defesa pessoal. Por exemplo, a capoeira brasileira, tá? E também as criações por motivos de atividade física, além das implicações das tradições culturais, religiosas e filosóficas, tá? Eu preciso que vocês prestem bastante atenção nisso. Bom, falaremos um pouco de maneira geral sobre a história das lutas. E a partir do momento que nós estudarmos cada luta em específico, nós vamos estudar um pouquinho mais a fundo a história dessa luta, tá? Então, de maneira geral, nós sabemos que a origem da luta ela é algo muito amplo, né? Como eu estava comentando. E nós não podemos dizer que ela começou aqui ou começou numa determinada cidade. Então, cada luta ela vai depender de um fator, tá? E nós vamos investigar o quanto o fator proteção ou ataque ele foi determinante para cada luta, conforme mencionado anteriormente, certo, meninos? Então, o que é que nós podemos dizer? Que o ser humano, ele utilizava do corpo para conseguir sua sobrevivência, para conseguir seu alimento, para conseguir caçar, para conseguir colher. Então, a defesa era um fator essencial na vida desse homem da pré-história. Ele precisava defender seu território, ele precisava se defender, seja de animais, seja de pragas, tá? Então, esse ato de defesa ou de ataque, ele foi gerando combate humano entre vários momentos e lugares épicos. Por exemplo, nas Américas, povos como os incas, os maias e astecas, eles realizavam danças para as divindades, tá? Bem como lutas que deveriam terminar com a morte ou o sacrifício para ser ofertado aos deuses. Já os chineses, em grandes parques que simulavam áreas de treinamentos atuais, eles realizavam exercício de corpo livre, evolução de ordem unida com coreografias de danças militares. Então, as evoluções de ordem unida, executadas como se devessem enfrentar um inimigo, foram primordiais para a notável superioridade do povo chinês sobre os demais, a qual se manteve por séculos.
E aí nós temos também, além de ataque, defesa, sobrevivência, nós temos a questão militar. Do ponto de vista militar, os japoneses, por exemplo, eles tinham como líderes na educação física e no ensino das lutas os famosos samurais. Então, as principais artes marciais eram a esgrima, né, com o sabre, a esgrima com a lança, o karatê, o sumô e o judô, que nós conhecemos bastante aqui no município. Então, essas lutas eram utilizadas a serviço militar, tanto para autodisciplina como para autodefesa. Então, os conhecimentos, os ensinamentos, eles são procurados ainda hoje por pessoas que querem conseguir o controle espiritual através da luta. Já o sumô, como característica militar também, era a forma mais antiga de luta com valorização do peso do corpo, tá? Por isso que no sumô os atletas eles são grandes, porque eles precisam ter uma estabilidade maior. É uma característica, tá? Outra questão, gente, é a preparação física. Então, principalmente na história dos egípcios no Oriente Médio, a relação que existia entre a eficiência física e o rito religioso. Existia uma relação muito próxima em eu estar preparado fisicamente com a ligação com o religioso, tá? Então, existiam festas religiosas e nessas festas religiosas eles executavam várias demonstrações, dentre elas a luta com bastão. Então, o fato de eu estar preparado fisicamente, de eu possuir um corpo atlético, de fazer essas demonstrações com bastão, de esgrima, tinha relação com um rito religioso, certo? Então, como nós podemos perceber, essa questão do ataque, defesa, sobrevivência, militarismo, preparação física, são características que as lutas receberam com o passar do tempo e com o passado de acordo com o local na qual ela se desenvolveu. A questão de ataque e defesa, sobrevivência ocorreu mais no período da pré-história, né? Onde o homem ele precisa se defender. A questão militar ocorreu mais no Oriente Médio, com os japoneses, que eles utilizavam muito dessas lutas para a questão espiritual e para autodefesa, tá? E com a preparação física no Oriente Médio, a questão da relação do físico com o religioso, tudo bem? E aí, gente, algumas dessas práticas, dessas lutas, elas se tornaram práticas esportivas. Então, nós podemos dizer que as lutas, elas podem ser e são hoje em dia disputadas em nível olímpico, como é o caso do boxe, como é o caso do judô, como é o caso da luta greco-romana, da esgrima, da luta livre, do taekwondo, certo? Então essas lutas, algumas deixaram de ter essa essência de autodefesa, essência militarista, essência de sobrevivência e seguiram, né, as transformações sociais, tornaram-se práticas esportivas. Então, o que nós podemos falar sobre essas práticas esportivas, né? O judô e a esgrima, elas são as lutas mais procuradas e assistidas pela sociedade, tá? Apresentando uma preferência maior do público. Além dessas, o pugilismo ele também apresenta determinado grau de interesse e ainda maior quando a aposta brasileira é de confiança, quando o atleta indicado à competição ele já se apresenta vitorioso com diferentes situações
ao longo dos anos, tá? Então, nas próximas aulas, nós vamos adentrar um pouco mais nesse universo das lutas. Vamos estudar um pouquinho o judô, a origem do judô, onde ele começou ou onde se percebeu as principais manifestações dessa arte, tá? E com o passar do tempo nós vamos fazer atividades práticas, revisões, vamos ter aula pelo Zoom, tá? Para tirar as dúvidas. Eu peço que vocês copiem ou imprimam esse conteúdo do slide e colhem no caderno de vocês. Essa explicação que eu estou fazendo por meio do áudio, vocês coloquem em observação no caderno de vocês. Aquilo que não está no slide, vocês coloquem como observação, tá? Porque, gente, faz parte da explicação, faz parte da aula de vocês. Então, pode ser que numa avaliação eu cobre não apenas o que está no slide, mas o que eu falo durante as aulas, tá? E vocês, como bons alunos que eu sei que vocês são, não esqueçam de fazer as devidas anotações, observações no caderno, na folha, no slide, tá bom? Para não perder nada da aula, que essa aula, desse conteúdo de lutas, ele é um conteúdo muito rico, cheio de detalhes, e vocês não podem perder, devem ficar atentos, tá bom? Beijo grande, até a próxima aula!